Ivana, chegando aí, o pessoal tá chegando. Mamão, Adriana, Real. Guardar o Ribamar voltar aqui. Ângela voltou. Tô chamando aqui o Riba. Opa! Voltamos. Estamos voltando, amigo. As pessoas Maravilha. estão voltando aí. Tati voltou. Ângela, Teatro do Mundo. Ai, maravilhoso. Piccoli, Shirley. Linda, maravilhosa. Adriana Rial também entrou aí, né? Fernando, temos que fazer uma live, hein? Fernando, que trabalhou muito tempo aqui com o Moacir. Eu, há 2 anos atrás, fui dar uma oficina lá no Sesc de Campo Grande. E o Fernando me recebeu muito bem com o grupo dele lá. Fez um jantar maravilhoso para mim lá com o grupo dele. E conheci o espaço dele, Teatro Casa. Né? Muito bacana o espaço deles lá. Muito bacana o trabalho deles. Mas fala, amigo. Você estava... Então, a Ângela Dantas, beijo pra você também. Linda. Beijo, Então, Ângela! Lúcia! então aí, a Amargas Almas, eu escrevi esse texto para as meninas, né, para as atrizes. E foi um Isso. processo muito interessante, porque quando eu cheguei para falar aí nesse momento a gente fez uma coisa meio stanislavskiana, uma coisa de leitura de mesa e tal. E foi muito engraçado, porque eu não falei para elas quem ia fazer a personagem. Eu já sabia quem ia fazer, mas a gente fez um exercício muito bacana. A gente foi montando a personagem de que forma? Todas as atrizes leram, em algum momento, uma personagem. E elas iam montando como elas fariam essa personagem. Então, tipo, Uhum. a Astorga, que era meio que a vilãzona e tal, a personagem mais rude. Aí, eu acho que ela é rude, mas ela tem uma fragilidade. Cada uma foi montando um perfil dessa personagem. E qual foi o processo? Depois que todas as atrizes deram o seu olhar acerca da personagem, quando eu defini qual personagem que a atriz iria fazer, ela tinha que montar a personagem dela de acordo com a montagem de todas as outras atrizes. Então, o perfil psicológico dela não era o perfil dela criado só por ela. Tinha que ser Uhum. conjunção de todos os outros. E isso é muito legal. E tem um porquê, porque no espetáculo elas têm uma conexão, uma coisa meio espiritual. Então, tem uma coisa assim. Isso foi muito bacana nesse Uhum. processo. Né? E o outro espetáculo que foi um texto que eu escrevi anteriormente foi A Corrente de Eleia, que eu escrevi para um festival de dramaturgia que tinha em Araruama. E lá a gente ganhou, a gente fez a leitura dramatizada, a gente ganhou, acho que foi o melhor texto ou melhor leitura, alguma coisa a gente ganhou lá. E aquele texto ficou engavetado. E aí, quando a gente decidiu montar, foi quando a gente começou a fazer essa pesquisa sobre a tortura, porque é um texto que é muito forte, onde a personagem ela sofre tortura, tem uma cena de estupro. Enfim, é um texto muito pesado. E até eu Uhum. fico com taquicardia, falo, gente, espetáculo nem eu consigo assistir, tão pesado que é. E aí, é uma loucura. E aí, Oi, Juliana, a Juliana chegando aí, ó, do código. Ju, Juliana, eu já fiz um trabalho com código, tá? Eu montei uma cena com código linda que eles fizeram. Ah, é? Foi. Me cataram lá num sábado, eu fui pra lá, a gente acordou, fiz uma cena lá, montei essa cena, foi linda, foi linda. Aqui, ó, tá vendo? A Ângela Dantas estava nesse concurso lá, concurso de dramaturgia, melhor direção. Olha, tá vendo? Uhum. Eu não sei, mas o povo sabe. Olha a cena que eu montei com o pessoal, quase o nome da cena. E era uma coisa meio rodriguiana. Era lindo, maravilhoso. A gente tem que montar esse trabalho, tem que virar espetáculo, hein, Juliana? Pô, Por o favor. código é muito bom. E aí foi Amigo, isso. É isso. me diz uma coisa, como essa experiência de ter um texto seu montado fora do Brasil? Isso é muito chique, né? Olha, vou te dizer, Luciano, foi muito louco, assim, porque
Eu viajo muito, né, para fora, principalmente eu vou muito para Lima, né, eu tenho uma relação muito forte lá no Peru, é um país que eu tenho muito carinho e tem um festival lá que tem um olhar muito bacana, que é o Festep. E eu fui 4 vezes lá e ganhei um prêmio lá. A companhia ganhou um prêmio de companhia ilustre e eu ganhei um prêmio como diretor. Não é um festival competitivo, mas eles escolhem uma personalidade da América Latina e tal. E eu tive a honra de ganhar esse prêmio, né? Lá, e a companhia também. Então, e o Julio, que é o idealizador, coordenador desse festival fantástico lá e tal, ele enfim, tem um carinho muito grande pelo meu trabalho, né? A gente esse ano eu fui para lá com o espetáculo Ladrão que Rouba Ladrão, que é com o Perseu, Isso. com a Dalmir, Pessoal lá de Maricá. Isso, que eu montei com eles, ele foi para lá e foi um sucesso. E o Julio falou: Ribamar, eu quero montar o seu Genê. Eu quero montar o Genê, Os Anjos Devem Morrer e tal. E ele não tinha assistido o Genê, ele só sabia do texto e tudo mais, que a gente conversou. E aí, enfim, ele teve uma tradutora, traduziu o texto, né? Fez a tradução do texto, o texto foi todo traduzido para o espanhol. E ele montou o Genê lá e ficou em cartaz na Argentina. Ele fez lá, ele tinha acabado de formar em direção teatral, e aí ele já estava no circuito profissional e tal, enfim, aí ele quis montar o primeiro trabalho dele profissional, assim. Ele monta o Genê, Os Anjos Devem Morrer, né? E ficou Genê, Los Angeles Devem Morrer, não sei nem falar o nome do... Uma loucura. E aí, cara, é muito louco, porque assim, eu não tive a oportunidade de ver pessoalmente quando eu ia pra Argentina, minha agenda não tava batendo e tal, mas eu tive uma amiga minha, Fabiana Pinho, ela assistiu lá, e ela assistiu as duas versões, ela assistiu o nosso, eu tinha assistido o nosso, e viu lá o dele, lá na Argentina. E assim, eu vi depois o vídeo, né? Cara, é muito bacana porque assim, é um outro olhar acerca da sua obra. E eu sou muito desapegado com os meus textos, entendeu? De falar assim, eu escrevi um texto agora para um grupo em Goiânia, para um grupo chamado Flor do Cerrado, que é lá de Goiás e tal. Montei uma versão da Cora Coralina como se ela fosse a Alice através do espelho, só que uma versão que se passa em Goiânia. Lindo, muito bonitinho. Tá? E aí o diretor falou assim: mas você tem problema? Eu posso mexer no texto? Eu falei: filho, pode fazer, eu sou diretor, mexe no jeito que você quiser, tira, bota, corta, reinventa. Então, assim, para mim foi muito bacana. Primeiro, pela honra de ter um texto montado internacionalmente, né? Para mim, que bacana. Foi assim, fantástico. E pela surpresa de ver um trabalho tão bonito, com outro olhar, que assim, não era o meu olhar, sabe? E eu falei: caramba, é um outro olhar. Lá ele fez de uma maneira super meio operística, meio ópera, sabe? Os figurinos, era uma coisa assim, super densa. E eu achei lindo isso, sabe? Então, assim, foi muito bacana. A gente está organizando, acho que ele vai montar um outro espetáculo meu, o A Corrente de Eleia. É possível que ele monte agora também. A gente está agora em negociação para ver se a gente faz um outro texto também internacionalmente. Para mim é maravilhoso. Pô, que bacana. E fala um pouquinho da CTI, né? Porque a gente está falando o tempo todo de ciclomático, mas a CTI está aí também, né? É outro grupo, quem não conhece o trabalho do Ribamar, o outro grupo que o Ribamar dirige também, que é a CTI. Embora eu sei que às vezes confunda. Tem gente que atua em um e atua em outro, né? O Getúlio é da CTI, é do ciclomático, a Nívia também. Então tem essa galera assim. Mas o que acontece? A CTI, como é que nasce a CTI? A CTI, em 2003, o Renato era coordenador lá do Senac de Irajá, né? E aí ele lá tinha um projeto chamado Portal do Futuro, onde a Nívia estudou, o Getúlio estudou, o Caverninha, que era um curso que é muito bacana, porque assim, ele tem o propósito final de encaminhar para o mercado de trabalho. Só que o esboço inicial do curso ele tem uma cabeça de curso muito interessante, que eles chamam de ser pessoa, ser cidadão e a última coisa que vem é ser profissional. Nesse ser pessoa, tinham vários microcursos, tipo conhecendo a si mesmo, umas coisas assim, né? E tudo voltado para você. Então, na verdade, o curso tem o objetivo final
do mercado. Aham. Uma revolução na cabeça do moleque para que ele seja crítico um monte de coisa e aí depois ele vai para o mercado. Entende? Não é só um negócio Uhum. fazer lá para ele aprender uma coisa. Não, ele vai lá para mudar, para mexer com a cabeça dele. Então a gente fala de política, é um monte de coisa. Um monte de coisa. E aí eu dava aula em várias oficinas dessa e uma delas era fazendo arte. Fazendo arte. E aí foi muito engraçado porque quando eu fui dar aula lá de fazendo arte, tinha lá um esboço, lá um plano, né? Já meio que montado e tal. E o plano era o seguinte, era fazer um exercício com eles, aí na segunda aula, não sei o que, na terceira aula para assistir Sociedade dos Poetas Mortos e tal. É um filme que eu amo, eu sou apaixonado, enfim, Também. amo, acho lindo. Mas você imagina uma molecada que tá com a cabeça a mil numa sala de aula para ver Sociedade dos Poetas Mortos e fala assim, odiar Peraí, deu isso. uma travadinha. E eu não lembro. Aqui. Gente, deu uma travada, deixa eu chamar o Riba de novo. Tô chamando o Ribamar aqui. Alexandre, voltamos? Voltamos. Voltamos. Então, e aí, Alexandre, se eu estiver falando muito, eu falo muito, tá? Você pode falar. Não, mas aqui é para você falar muito, eu não. Pelo amor de Deus, gente. O povo vai assim, olha que saco. Suzana Pequeno, maravilhosa. Suzana Grande Suzana. maravilhosa. Ela começou a fazer um curso lá comigo agora, antes da pandemia, enfim. E a gente parou tudo, né? Aquela loucura toda. Vamos lá. E aí, nessa loucura toda, eu comecei a inventar coisas. Inventei um tal de cena curta. Que na última aula, eu fazia os moleques... né, a galera toda, eu botava música. Aí nessa aula, eu fazia umas coisas assim. Tipo, eles tinham que montar uma cena a partir de uma música. Só que eles só podiam ouvir a música 3 vezes. E tinham que montar a cena. Eu levei a minha maluquice pra cabeça deles. E eles tinham, tipo, meia hora para montar a cena. Na outro momento tinha que apresentar a cena e avaliar a cena e escolher, porque isso depois ia virar um festival. Isso, Alexandre, você não tem noção do que virou lá. Porque começou a acontecer o seguinte. Eu comecei, o Caverninha participou, inclusive, desse cena curta, né? O Getúlio participou desse cena curta. E era uma loucura, porque assim, eu botava música do Chico Buarque, da Adriana Calcanhoto. Aí tudo que eles não ouviam, ali eles eram obrigados a ouvir para poder entender, para poder passar em imagem, porque não tinha fala, não podia ter fala na cena. E aquilo virou um negócio. Aí, paralelo a isso, o Renato me convidou para dar aula de um curso de iniciação teatral, né? Curso de talentos em teatro, o nome era. Que era um curso inicial de teatro. E a galera que fazia o curso do Portal do Futuro começou a migrar também para o teatro. E aí, amigo, começou uma loucura, porque assim, lá não tem teatro, lá não tinha nada. E eu lembro que eu fiz a primeira montagem final que eu fiz com eles foi o Nelson Rodrigues. Eu peguei cenas do Nelson, montei com eles. E aí eu lembro que a gente tinha uma cena do álbum de família, que era aquela cena das 2 meninas que se beijam e tal. Eu não botava o beijo, né? Fazia uma coisa mais simbólica, né? Porque até, enfim, era um local que teve uma repercussão na época, não tinha, né, tanta ainda não estava muito, as pessoas não pensavam muito nisso. E aí, mas eu coloquei essa cena assim mesmo. E eu lembro que 2 senhorinhas passaram e ficavam chocadas só de ver o diálogo. Gente, que absurdo, e ir embora. E aí, o que começou a acontecer ali? Essa galera que veio cena curta, no dia que tinha a apresentação do Festival de Cena Curta, a gente reunia ali, eu acho que umas 300 ou 400 pessoas para assistir aqui. Caramba! A Gisele Flor fez parte de cena curta, do primeiro, inclusive. Enfim, essa galera toda. E aí... O Sete Focos também surge das tuas oficinas, né? A companhia Sete Focos, né? Isso, surge dessas oficinas. E aí... Começa, inclusive, a aparecer várias companhias do círculo teatral, que depois, enfim, acabou, não deu continuidade, mas ficou bastante tempo fazendo muita coisa. Então, vários grupinhos vão nascendo ali, por conta dessa experiência. E aí, o curso de teatro começa a ter uma estrutura de crescendo. E as pessoas que viam, quando tinha apresentação lá de Shakespeare, teatro grego e tal, eu usava o Senac todo. E aí... as pessoas começaram a deixar de ver a novela das 8 para ver teatro.
E era muito Aqui, ó. engraçado. Porque, olha que loucura, eu fiquei lá de 2003 a 2010, 2012, eu acho, não lembro mais. Fiquei muito tempo lá, em Irajá, dando esse curso. E aí, o que aconteceu? A molecada que ia assistir o espetáculo, a molecada pequenininha, que assistia lá as apresentações dos espetáculos, brincavam na rua da Macena, de Shakespeare. Eles brincavam de Olha, luta, fingindo que estavam com espada, com cabo de vassoura, e fingindo... isso foi um menino que me contou, que depois foi estudar comigo, falou, a gente brincava de, eu sou Hamlet. Eu falei, gente, olha que maluquice isso. Porque em nenhum momento eu pensei, gente, como é que não, isso... a Suzana está falando aqui, isso é realmente maravilhoso. É maravilhoso isso. Né? Não, mas assim, eu nunca tinha pensado como é tão... A arte vai transbordando, né? E aí, ali no Irajá, né, um dos melhores IDHs ali, quando chovia, aquilo alagava tudo. Eu tive uma experiência assim, fantástica, que foi uma das meninas que estava fazendo... Ela estava fazendo Ofélia. Olha que loucura. E no dia que ela veio para ensaiar a Ofélia, ficou até arrepiado de falar isso, a casa dela toda alagou. A casa toda alagou. Assim, ela perdeu praticamente tudo. E ela foi pro ensaio da Marcela. E aí ela falou assim, eu perdi tudo, eu perdi tudo. E aí eu falei assim, e aí a gente, né, tentou fazer um monte de coisa, ajudamos ela e tudo mais. E aí no dia que a gente estava fazendo ensaio, eu falei para ela assim, você sabe que a Ofélia morre afogada, né? Aí ela fala, eu sei. Ela, você sabe que o seu afogamento foi esse, não sabe? Ela, sei. Olha, Damascena, ela faz uma Ofélia. Ela faz uma Ofélia, assim, uma das coisas mais deslumbrantes que eu já vi, assim, em vida. Porque ela era a Ofélia naquele momento, sabe? Então, é muito louco essas experiências, porque ali foi muito pulsante, né? A coisa da experiência ali, porque foi muita gente envolvida. Eu acho que mais de 400 alunos jovens diretamente e indiretamente passaram ali por mim, sabe? E muitos outros hoje estão formando caverninha, trabalhando, sabe? A Gisele, uma galera muito a nível, Getúlio. Tem muita gente que saiu dali, né? O Zequinha até meu braço forte até hoje. Então, assim, isso foi muito bacana, porque quem viveu aquele período rendeu muitos frutos aquele lugar, sabe? E a partir dali, e o que aconteceu? As pessoas se formavam no primeiro curso. Terminavam, elas não iam embora, ficavam que nem entidades ali em torno de mim. E aí, não tem mais curso, vai embora. Eles não iam. Aí a gente inventava um festival de não sei o quê. Festival de 1 minuto. E a gente começava a inventar um monte de coisa para manter aquele povo ali que queria criar, que queria fazer. Aí a gente inventou o curso, o módulo 2. Aí o módulo 2, eles que tinham que montar o espetáculo. Aí do módulo 2, eles têm que saber fazer luz. Aí é onde o caverninha aprende a fazer luz. Aí o moleque hoje trabalha com luz. Aí a gente faz a cenografia, o Rafael Baltazar, vai depois para a Escola de Belas Artes. Né? E aí começa essa galera a crescendo também e fica uma pulsação fantástica. E depois a gente faz o curso de teatro brasileiro, a gente monta o Maldito, que é da obra do Plínio Marcos. E era maravilhoso, porque assim, a gerente lá do Senac, ela não sabia que a gente estava montando o Maldito, que era o Plínio Marcos, e era um texto pesadíssimo e tal. E a gente apresentava escondido dela. Era muito engraçado, porque teve um dia que ela ficou até mais tarde. Ela não sabe disso até hoje, vai saber agora. E ela ficou até mais tarde lá no Senac. E todo mundo, as meninas todas vestidas de puta e de bicha, de travesti. E aí eu falo, gente, fica escondido, porque ela não pode ver vocês vestidos assim. E aí, eu conversando com ela para ir embora, porque e o público chegando, porque a gente marcava o horário. E aí eu falando assim, fulano, vai embora, não sei o que, você vai embora. Não pode ir tranquila, não, tá bom, ficar mais um pouquinho vendo os meninos. Aí eu, não, a gente tá aqui fazendo uma coisa. E era um espetáculo, estava em cartaz. E aí, gente, quando ela foi embora, eu falei, gente, a gente montou o espetáculo, o cenário em 5 minutos. E era meio cabaré, o povo chegando, as putas recebendo. Olha, era uma louca. A gente era muito. Hoje, acho que no Senac jamais poderia fazer isso, porque ficou tão careta, sabe? Babaca, tão bobo, tão. Mas o povo aqui está adorando, ó. A Simara está falando que está amando essas histórias, a Suzana caiu, a galera tá aqui amando. Gente, essa história. E aí, essa CTI, o nome dela inicialmente era Comunidade Teatral de Irajá, CTI, né? E não é companhia, é comunidade. Porque tem comunidade. É uma comunidade. Eu queria esse nome porque era comunidade. Né? E aí, a gente, depois que a gente saiu do Irajá,
que a gente é banido do Irajá lá, a gente vira independente, que a gente não depende de qualquer lugar para a gente estar, então vira comunidade teatral independente. E é isso. Pô, que ótimo, que ótimo. E, amigo, me fala uma coisa. E quais são os diretores, né? Você falou dos teus mestres ali como professores, do que você assiste no teatro, ou de hoje, ou do passado, que são as suas referências? Cara, assim, para quem me conhece, sabe que eu sempre fui muito apaixonado pelo Abu Janra, né? Quando eu fui ver, a primeira peça que eu vi dos Fudidos Privilegiados foi As Fúrias, né? E quando eu vi As Fúrias, eu fiquei aquilo tão encantado com a Rosa Abdala. Olha que loucura, depois a Rosa vai ser jurada, sabe? Ela que me deu meu primeiro prêmio, né? A Rosa Abdala. E aí eu vi aquilo, eu fiquei tão encantado com aquilo, o Damasceno. Eu falei, gente, eu quero isso pra minha vida, eu quero fazer isso. E depois, anos depois, eu ter tido a oportunidade de estar 6 meses com ele, foi assim, icônico pra mim, sabe? Icônico. Ele que é aquela, né, rabugência, meio rabugento, aquela coisa toda. O Abu era uma figuraça e tal. Eu tive um embate muito engraçado com ele, que ele uma vez me chamava de carioquinha. Porque ele estava lá em São Paulo, né? E eu, sotaque carregado lá em São Paulo. Aí ele falou assim, o cara aqui que está aprendendo comigo aqui. Aí eu falei, estou aprendendo a não ser como você. Ele, por quê? Não, porque você é muito grosso. E aí eu não sou grosso como você, eu não trato a toa assim. Ele, você é evolução. Eu falei, eu sou mesmo. Você é abusado, né? Aí eu falei, não. E assim, foi uma relação muito bacana nesse período que eu estive lá com ele. E o Abu o Zé Celso, eu também já tive... Você tem medo de cobra? Eu tive lá com o Zé Celso também. Mas então, assim, são esses ícones. Mas eu tenho... Aí que eu falo, as pessoas próximas também de mim, né? O Facuri, cara. O Facuri é um cara que eu vi na FETAERJ, que eu tenho uma admiração imensa por ele, sabe? E o Álvaro, que foi uma pessoa que também me trouxe muitas informações. Então, assim, aquela coisa que eu falo da gente também... A gente tem lá a coisa do longe, né? Eu tenho esse olhar do Peter Brook, né? Essa galera que eu tive a oportunidade de assistir e tal, mas eu fico muito com essa proximidade dessa galera que tá mais aqui em mim. Por exemplo, a FETAERJ para mim foi uma escola, sabe? Já assisti tanta coisa lá bacana que foi super importante. Então, assim, eles são meus mestres, entende? Que eu vou carregar para a vida inteira. Acho que a FETAERJ foi escola para muita gente, né, amigo? Com certeza, porque assim, você tem a oportunidade ali de conhecer pessoas diferentes, com linguagens diferentes, com pensamentos. Eu acho que isso é muito legal. Você vê o que uma pessoa lá em Carmo está fazendo, sabe? Porque a gente no Rio de Janeiro vive uma síndrome, que eu acho que é a síndrome do colonizado, dessa divisão da Zona Norte e Zona Sul. Eu acho que isso é um preço muito alto que a gente paga e fico pensando muito nisso. Quando você fala assim, esse espetáculo ganhou o prêmio e é um reflexo do teatro. Será que é? Porque ninguém foi lá em Cabo Frio ver um trabalho, sabe? Eu fico muito pensando pensando numa crítica de um espetáculo, aí é o mesmo espetáculo, e aí eu fico pensando um pouco nesse lugar assim. E às vezes são espetáculos que só interessam a uma crítica, mas será que está interessando ao público? Sabe? E a outra coisa também que eu começo a pensar também, eu falo isso muito lá no mestrado. Eu acho que às vezes, por exemplo, o teatro tem ficado muito chato, as pessoas às vezes não chegam nas pessoas, e não estou falando isso que tem que ser coisas simples para que as pessoas... Eu acho que tem que ser coisas boas, de qualidade. Eu acho que você pode ter algo sofisticado e popular. Pelo menos o que eu acredito no meu trabalho. Porque, assim, a gente não está só perdendo o público está se desinteressando pelo teatro. Entende? Porque você vai ver as caras que vão no teatro, são sempre as mesmas. Exatamente. Inovação. Entende? Por quê? Você vê lá uma galera que não incentiva a um público de fora para ir ao teatro. Não tem um movimento real de descentralizar o teatro, entende? Vê se essa galera quer ficar em cartaz em Santa Cruz. Vê se quer em Itaguaí. Pois é. Não quer, então, cara. mas aí entra uma outra questão, né? Você falou que começou lá no Jacarezinho, né? Quer dizer, e eu aqui em Santa Cruz, quer dizer, como é que
Bom, eu não sei como está lá no Jacarezinho hoje, já passei muito por lá, né? Teve uma época que eu morei ali na suburbana, né? Que passa lá por perto e tal. Eu sempre digo assim, como é que o camarada de Santa Cruz vai gostar de teatro se Santa Cruz não tem teatro? Não tem um espaço, né? Se 90% dos espaços de teatro do governo estão entre o centro e a zona sul, Sim. né? O que mudou do Jacarezinho em termos de teatro da época em que você começou para hoje? Será que hoje Jacarezinho tem alguma coisa de diferente daquela época ou continua a mesma coisa? Então, olha, eu vejo que não mudou muito, não. Não mudou muito, não. Deve ter, pode ser que tenha algum movimento ou outro, mas isso parte muito de indivíduos, sabe? Por isso que eu acho que é importante, mais do que assim. Não é política pública, né? Não é. Por isso que eu falo muito assim. Eu tive a oportunidade e tenho que agradecer muito, porque não é escola de teatro que faz você se tornar artista, não é academia que faz você se tornar artista. Não, e quando eu falo isso, não falo disso de um... eu sou super a favor, né? Acho que a educação é super importante, mas você tem que encontrar os seus mestres. Eu acho muito importante você encontrar, sabe? Você ser discipular e, ao mesmo tempo, você ser grato a eles. Eu sou muito grato às pessoas que passaram na minha vida sempre, entende? E por que eu estou dizendo isso? Porque foram essas pessoas que passaram na minha vida que me tornaram o artista que eu sou, pensando que a minha arte ela tem que ser muito maior do que eu querer fazer no teatro lá na Zona Sul, sabe? Eu acho que eu tenho uma responsabilidade muito maior do que essa, entende? Por exemplo, o Ariano agora, lá em São Paulo, ele, enfim, foi um projeto que teve lá, que ele viajou 46 cidades do país. Nenhuma das cidades era capital. Foi lá para o interior de Roraima, para o interior lá do Amazonas, apresentar para a população ribeirinha. Caramba, que bacana. Olha que honra que eu tenho de ter um texto meu escrito no meu escritório, no meu pensamento e tal, e aquilo depois vai para minha companhia, e aquilo depois vai para um outro grupo, e esse grupo leva lá para uma pessoa que assistiu. A gente teve uma experiência linda. O que aconteceu? Teve um menino que ele ficou tão apaixonado pelo espetáculo que ele assistiu numa cidade no interior de São Paulo, acho que foi Bebedouro, enfim, uma cidade bem no interior de São Paulo. Ele depois montou uma versão dele, do Ariano, na escola dele. E depois ele mostrou. O Casagrande Senzala, a gente viu agora, eu encontrei um vídeo de uma turma que montou no Ceará, a partir dos vídeos que viu do que a gente botava no YouTube. Essa galera montou a versão deles do Casagrande Senzala. Gente, isso para mim é fantástico, porque chegou aonde eu queria que chegasse, sabe? Eu acho lindo ter uma crítica bacana. Não tô falando isso, não tô desmerecendo nada disso. Mas os artistas temos que sair um pouco da nossa bolha, de verdade. Aí eu acho que tem que ser menos falácia e tal, porque eu acho que a gente é uma classe muito desunida, tá? E aí a gente, por exemplo, por isso que eu me sinto muito próximo da FETAERJ, porque quando eu vejo essa galera que está lá fazendo e está passando o mesmo perrengue e tem um monte de coisa e tal, eu vejo que tem um caminho, porque a gente pode fazer juntos aquilo acontecer. Pelo menos nos 10 dias da FETAERJ isso acontece. A gente está ali realmente imerso nisso, e você sabe disso, que você já foi jurado, você já se apresentou lá, e aquilo encanta a gente. Então, eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa postura, ainda mais agora aproveitando essa pandemia, e pensar muito sobre isso, porque se a gente continua com esse pensamento ainda elitista, vou me sentar num teatro, vou esperar as pessoas chegarem, um monte de coisa, a gente vai perder essa galera mesmo. E a gente vai ter o teatro não vai acabar porque a gente resiste até o fim, mas a gente vai ter... a gente vai se tornar aquilo que a gente tanto detona, que é esse elitismo, sabe? Essa pseudo galera que tá aí, que paga para poder, sabe, sentir a vontade e achar que tá pensando um pouco mais. Eu acho que a gente tem que mudar muito esse pensamento. Não, linda essas suas palavras. Tem uma galera aqui concordando, falando. Ângela está dizendo que maravilha, esse é o teatro que me move.
A Cátia está me perguntando sobre o teatro que tinha aqui no Cesarão. Quando eu comecei a fazer teatro, aqui no Cesarão tinha o CSU, Centro Social Urbano, que era da Fundação Leão 13, onde a gente começou a fazer teatro. Hoje em dia, Kátia, eu não sei nem como que está o CSU, se funciona mais. Assim. O que a gente tem são algumas resistências. É o elenco Teatro Amantes da Arte, o ETAA, que está no Centro de Santa Cruz ocupando um espaço para fazer teatro ali. É a Sete Focos, que também está aqui em Santa Cruz, lá na Casa da Rua do Amor, ocupando espaço para fazer teatro. Eu fazendo teatro dentro das casas, né, ensaiando em qualquer lugar, ou ocupando lá o Teatro Municipal de Itaguaí. Eu acho, Henriba, que essa coisa do grupo, né, você falou da coisa de achar sua galera, né? Sim, sim. Eu acho que é isso. Quando eu fui lá na FETAERJ em 2015, olha, eu fui tarde para a FETAERJ. Eu não peguei você na FETAERJ, o Rodrigo Portela, eu conheci vocês fora, né? Mas quando eu vou lá, eu fico com uma inveja de... Falei, meu Deus, por que eu não participei? Eu não participei de nenhuma FETAERJ, por exemplo, em Pati de Alferes, né? Sonho um dia participar lá. Eu já fui lá na aldeia de Arcozeiro. Minto, eu fui na última FETAERJ que teve lá, mas minha filha estava muito bebezinha, eu fui como público. Por acaso eu estava em Miguel Pereira, hospedado, e fiquei sabendo da FETAERJ, aí fui lá, mas aí minha filha estava muito bebezinha, não dava nem para assistir peça. Aí eu só fui um dia lá, não lembro nem quem eu assisti. Aos poucos tive que sair, porque ela não parava de falar, bebezinha, né? Uhum. Enfim, eu acho que assim... eu acho que primeiro a gente tem que saber a nossa história, né? Por exemplo, quando a gente não tem medo de dizer assim, eu sou de Cesarão, eu sou de Santa Cruz, sabe? Né? Eu saí do Jacarezinho, né? Né? De encontrar a nossa galera, de pensar na importância do grupo, né? Com certeza. Só aproveitando aqui, a Leda Aristides, a professora que fez a dissertação de mestrado dela sobre o Teatro Seminário, está aqui. Leda, fantástico, Leda. Leda, por favor, me adicione aí, depois eu quero ler essa dissertação, estou super curioso. Maravilhosa, maravilhosa. Jorge Gaia também, que foi meu ator. Só aproveitando essa coisa que você está falando o Jorge Gaia foi meu ator numa loucura também com o Ariano. A gente montou o Ariano em 35 dias, com ciclomáticos. Foi montagem de 35 dias assim. Eu tinha data para começar o ensaio. Eu não tinha texto, eu não tinha nada. Eu não tinha música, eu não tinha nada. Montamos, foi uma loucura. Quando a gente recebeu o convite do Sesc, era para estrear no dia do aniversário do Ariano, né? Uhum. E aí, a gente montou. E aí, no meio do caminho, na temporada, a gente teria um final de semana que a gente não poderia fazer, porque estaria em São Paulo. Uhum. E no Sesc, eu não podia anular aquele final de semana. O que eu fiz? Eu montei o espetáculo, depois eu montei com o elenco B. Eu montei o espetáculo, criei o espetáculo 35 dias, e no meio do caminho desses 35, eu montei um outro espetáculo com outro elenco, para ficar nesse final de semana. Gente, foi uma loucura. Tu falou só para a gente poder tomar essa coisa. Não, pois assim, o que eu acho, por exemplo, quando eu fui lá em Campo Grande, o Fernando que está aí, que é daqui, o Fernando era daqui de Campo Grande, Zona Oeste, aí ele sai do Rio de Janeiro, vai para Campo Grande, né, Mato Grosso do Sul. Eu fiquei surpreendido lá, por exemplo, primeiro de conhecer o espaço deles lá e de ver que, por exemplo, lá em Campo Grande tinha uma dificuldade de teatros. Né? Eles me falaram que os teatros estavam fechados, que só estava funcionando o Sesc, e aí os grupos começaram a montar nas suas casas os seus pequenos teatros. Né? Eu conheci o teatro deles lá, eles me levaram para assistir uma versão que eles fizeram do Romeu e Julieta, muito bacana, no teatro de um grupo lá, que eu não lembro agora o nome do grupo, depois o Fernando falar, eu assisti uma versão deles lá do Romeu e Julieta. Assim, muito bacana esse trabalho. Eu acho que é por aí o caminho, né? Ainda mais, por exemplo, porque nem sempre a gente consegue patrocínio, né, amigo? Nem sempre a gente consegue colocar em cartaz, né? Quase nunca. Nem sempre a gente consegue colocar em cartaz nos teatros. Então a gente tem que... Isso, Circo do Mato, Fernando, exatamente. Um espaço muito bacana. E assim, a gente vê muita coisa boa, você tocou nesse assunto, a gente vê muita coisa boa saindo também desse eixo que parece que só existe teatro. E aí eu vou falar em termos de Rio de Janeiro, que é onde a gente mora, parece que só existe teatro no centro e na Zona Sul. Né? Você pega aqui, por exemplo, Neres Cavalcante, que está aqui, que é de Campo Grande, que é um puta de um artista daqui da região, é professor de dança, de sapateado, canta, faz tudo no teatro. Né? O trabalho que vocês desenvolvem.
Hoje o Ciclomático já é um grupo que já é referência para muitos grupos, para mim é uma referência. Eu acho isso muito, 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 muito bacana. E acho que isso você falou também, isso passa além de uma formação simplesmente acadêmica, né? Sim, sim. Você está numa academia não está te dando garantia de nada. E às vezes a gente faz um teatro tão cabeça que se afasta do público, que você tocou no outro ponto que eu venho falando assim, eu estou cansado de ir em teatro e me encontrar com os mesmos amigos sempre. É aquele mesmo público reduzido, né? Você já sabe, você já vai no teatro sabendo quem você vai encontrar. É muito louco Sim, isso. sim, sim. Né? É, E a gente isso é muito. precisa descentralizar isso, né? Por exemplo, lá no nosso espaço, no Espaço das Artes, dos Ciclomáticos, foi uma coisa muito bacana, você está falando essa coisa do teatro. E a gente ainda tem também esse peso do teatro enquanto prédio. É um preço que também a gente paga muito forte, dessa coisa de que precisamos ter um teatro com cara de teatro e tal. Né? Uhum. Teatro, enfim, teatro. Sim. E aí é muito louco porque a gente, quando eu fui para a Alemanha, a gente foi para Berlim, a gente se apresentou em Berlim. E a gente conheceu vários núcleos artísticos lá. E eu fui num lugar que eu achei muito bacana, que era um prédio que tinham várias salas, né? Várias salas. Era uma espécie de fábrica que no pós-guerra ela estava destruída e ela foi abandonada, né? E aí, o que eles fizeram? Em vários momentos, o governo fez o quê? Ó, quem quiser ocupar esses espaços artisticamente, pode pegar o espaço e faz, só tem que estar movendo ele de forma artística. Uhum. E aí teve um grupo de artistas que pegaram esse prédio e eles fizeram o quê? Eles se tornaram moradores, se tornou ateliê, então tinha performer, tinha artista visual, atores, companhias e tal. E era uma coisa muito maluca, que eu tive um grande aprendizado nesse lugar, porque assim, tinha uma sala muito pequena, uma sala, sei lá, um quarto, um tamanho de um quarto, e que tinha um buraco. Esse buraco foi de um bombardeio que tinha, então ficou ainda o buraco lá. Eles cobriram esse buraco com uma madeira, fez um tabladinho ali, e naquela sala ali tinha um cine-teatro para 20 pessoas. Todo mundo com as cadeirinhas, e ali eles apresentavam. Aí na outra sala já era um ateliê de um artista com os seus quadros. E eles moravam lá também. E aí, como é que era a coisa do morar? Cada um tinha dentro do prédio, tinha um local que eles moravam. Geralmente, esses artistas dividiam, tipo, eu moraria com você lá durante um ano. Depois de, acho que de 1 ou 2 anos, você tinha que trocar a sua casa. Você ia morar com outro artista durante 2 anos. E eram assim, e tinha uma cozinha coletiva que eles usam a cozinha para todo mundo. Então, eles, por exemplo, a compra deles é uma compra coletiva, era para todo mundo. Então, comprava dos produtores locais de lá, eles pagavam mais barato, porque aí tinha toda uma rede. E teve um dia que foi fantástico, que essa atriz que meio que se ciceroneou a gente lá, ela é uma atriz peruana, né? Ela é peruana, ela é peruana, ela é mexicana, não vou lembrar. Mas ela que foi ciceroneando a gente, aí ela falou uma coisa, um episódio que aconteceu com ela na cozinha. Que uma vez ela chegou, era dia de ela arrumar a cozinha, e aí ela arrumou a cozinha e ela chegou a correr muito revoltada porque as cadeiras estavam todas no canto, entulhadas no canto. E ela ficou muito revoltada porque assim, as cadeiras eram para estar em volta da mesa, sabe? Ela ficou muito revoltada. E aí ela ficou indignada e toda vez acontecia isso. Quando chegava a vez dela de arrumar, tava todo mundo de um jeito. Por que todo mundo não botava em volta da mesa? E ela ficou puta com isso e tal. Aí chegou o dia elas tinham umas reuniões deles. E aí ela levantou e falou assim: gente, então, tem uma coisa para falar, porque eu acho que todo mundo tem que ser respeitoso aqui. Então, assim, eu não me incomodo de arrumar, mas não há problema de todo mundo. Terminou, volta, retorna com as cadeiras em torno da mesa. Porque fica as cadeiras entulhadas num canto e tal. Aí levantou uma outra pessoa e falou assim: ah, então é você que coloca as cadeiras em torno da mesa e eu sempre tenho que colocar as cadeiras no canto, porque elas têm que ficar organizadas no canto. O que ela aprendeu com isso? Que o jeito dela de arrumar a cadeira não era o certo. Era o jeito de arrumar. E ela descobriu que ela tinha que entender. E se ela não vivesse daquele jeito com aquelas pessoas, ela nunca aprenderia isso. Né? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente voltou para o Brasil, eu comecei a gente querer ter um espaço nosso e a minha cabeça abriu que eu falei assim, gente, eu não preciso de um teatro. Eu não preciso de uma estrutura com palco. É lindo, é maravilhoso e tal.
mas o que cabe na minha necessidade, o que eu preciso nesse momento. Eu preciso de um espaço que minha companhia possa se reunir, que eu possa trazer outras pessoas para ensaiar, que eu possa... E aí, quando a gente foi lá no Espaço das Artes, que é uma loja, né? São 3 lojas com espaço aberto, que a gente tem uma grade em volta, e a gente começou a fazer coisas lá. E a gente hoje tem um curso de teatro lá, tem um curso de canto, a gente recebe companhias lá, você quase se apresentou lá. A gente não pôde se apresentar porque lá tem a questão da chuva, porque é aberto, né? E aí, por exemplo, é um local super democrático, porque o cara que está vendo no ônibus, está passando no ônibus, ele assiste, no trânsito, ele pega o pedacinho do espetáculo. O cara que passa ali, é morador ali de rua, ali, situação de rua, ele entra e vem assistir o espetáculo. E aí, cara, virou uma coisa muito bacana que a gente tem feito lá, que é receber companhias que não têm a oportunidade de se apresentar no centro do Rio. Entende? Então, isso é um movimento. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a falar da gente. Porque também tem uma outra coisa que eu vejo, às vezes, também um pouco da academia, de alguém que é da academia que vai lá e faz uma pesquisa sobre, e transforma a gente meio numa coisa do exótico, sabe? Aquela companhia da favela, olha aquela companhia. Sabe, eu acho que a gente tem que começar a falar da gente. A gente tem Por isso que é importante, sim, por isso que é importante você tá lá no mestrado, eu acabei doutorado, lá na Rede Baixada em Cena, a gente começou a fazer isso, né? A gente teve um último festival que teve no ano passado, os próprios membros começaram a escrever críticas sobre os espetáculos, né? Por exemplo, a Juliana, do Código, escreveu sobre o espetáculo que eu dirigi, o Lisbélio Prisioneiro, lá com a companhia Casa Verde, né? Então a gente tem isso. Aqui em Santa Cruz, eu comecei com essa questão do espaço, eu falei assim, eu estou em Santa Cruz, como é que eu vou atingir as pessoas aqui? Foi quando eu comecei a fazer o teatro nas casas. Porque eu falei, se aqui não tem uma casa de teatro, um teatro, né? Poucas vezes eu consigo me apresentar ali no Arthur Azevedo e tal, eu preciso fazer um teatro que chegue nas pessoas. Então a gente começou a ir para as casas. Eu acho que a gente vai se reinventando. E isso que você falou, essa experiência da Alemanha, eu acho fantástica. Né? Porque é engraçado, essa semana eu estava conversando com a Simara, eu falei com ela, a gente estava passando não sei aonde, e aí eu vi uma igrejinha evangélica, porque a Zona Oeste, a periferia, é lotada de igrejas evangélicas. Aqui no Cesarão deve ter, por exemplo, uma por rua, mais ou menos. E aí eu fiquei olhando aquela igreja evangélica, aquela salinha pequenininha, e estava lá o cara pregando, as cadeirinhas, devia ter umas 20 ali também e tal. Aí eu falei, cara, as igrejas evangélicas estão dando aula na gente, porque eles pegam qualquer sala e transformam no templo dele. Por que a gente não pode transformar em teatro? Com certeza, com certeza. E aí, é isso que você está falando. E, por exemplo, eu tenho uma identificação muito forte com a Baixada, né? Tá vendo aqui o Thiago Costa, que... enfim, meu grande amigo, amor, enfim, tudo, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho. E eu já participei várias vezes do Encontrarte, né? Eu tenho uma ligação, trabalhei já com código. Então, assim, eu me ligo muito com a Baixada, porque, por incrível que pareça, vocês têm não, vou dizer nós, tá? Eu me coloco também. Porque até o Júlio, que é da companhia, da Baixada, a gente é da Zona Norte, todo mundo e da Baixada, essa mistura. Sim, eu sou um morador da Zona Oeste que vivo com o pé na Costa Verde, na Baixada. Sim, então. E aí, é uma galera que tá se reunindo, tá se organizando. Eu vou dizer assim, por mim que fico aqui na Zona Norte, né? Eu moro em Maria da Graça, é muito cruel, porque assim, a gente fica assim, vou dizer no meu lugar de fala, né? O sofrimento que é o seguinte, fala assim, porque a galera da Baixada, nós da Baixada não temos chance e tal. E aí, a gente da Zona Norte fica num limbo, porque a gente tá na capital. A gente tá na capital. Sou eu na Zona Oeste. No olho do furacão, você tá na Zona... E a gente fica aqui... Cara, o que acontece em Maria da Graça? O que acontece no Meier? O que acontece em Anchieta? Não acontece nada. Você tá entendendo? O único teatro mais próximo nosso daqui é o Norte Shopping, que é no Del Castilho. Só que é um teatro... Adoro atores de Laura, né, que coordena lá o teatro e tal, mas eles têm que... eles não podem colocar um espetáculo, eles precisam botar um stand-up, porque para manter lá e tal. E aí tem a coisa da cultura também, porque assim, foi se aculturando, a gente foi deixando com que certos trabalhos fossem tomando o espetáculo, que o teatro se perdeu. E aí a gente foi deixando com que o teatro também ficasse mais desinteressante ainda. Então, olha como é que essa coisa vai acontecendo. Não tem nada contra o stand-up, não é a linguagem que eu gosto, mas, por exemplo,
um stand-up não precisa de um teatro para acontecer. Ele pode acontecer Sim. em qualquer outro lugar. Entende? Então, assim, se você for pensar nessas questões, a gente vive num limbo. Então, assim, o que se vive no Rio de Janeiro hoje é um teatro, sim, depois do túnel e Zona Sul. Acabou. Ponto. É falácia dizer que é uma representação do Rio de Janeiro. Isso é uma falácia. É uma falácia. A gente do lado do túnel de cá vai aparecer no tiroteio, no horário do Jornal Nacional do Tiroteio, da morte, da chacina. É aqui que vai aparecer a gente. E, infelizmente, é o que acontece do negro, do menino negro que está sendo assassinado, sabe? Que é um absurdo. Então, assim, isso a gente vê... E a gente vai ver um despontando aqui, um grupo que desponta ali, mas esse agrupamento, ele não acontece. E também não vai existir interesse. Porque imagina você juntar um bando de atores, artistas assim, para pensar. Vai ser um perigo imenso, entende? E, inclusive, acho que também não existe interesse de certa parte da classe artística. Também. Que a galera se junte. Então, nem todos os artistas pensam no mesmo bolo. Ponto. Então, a gente tem que começar a mudar isso, de trazer um pouco para cá, por exemplo. Então, eu vou me juntar com essa galera, porque acho que ali tem uma força. Mas a gente tem que pensar muito sobre isso. Com certeza. A Ivana está aqui escrevendo aqui que tem pelo menos 5 grupos atuando em Santa Cruz, apesar de todo o limbo, né? De todo o descaso, o teatro resiste, né? Resiste de alguma forma. Mas é verdade que você falou. Eu estava conversando outro dia com o Vinícius Baião, lá da CIACERN. A gente sofre uma coisa muito louca. Eu falei assim, cara, primeiro, Santa Cruz está a 2 horas da Zona Sul. É muito longe. É o último bairro do município do Rio. Então é tudo. Para a gente ir ao teatro é um evento que não sai barato, é um evento caro. Né? Se você vai sozinho, é uma coisa, mas se eu vou, por exemplo, eu e a Simara, né? Somos um casal. Se a gente vai, sai muito mais caro, porque aí você tem gasolina, você tem alimentação, você tem mais não sei o quê, tal. Se eu resolvo levar minha filha para assistir o teatro, uma peça infantil no shopping da Gávea, sai caríssimo. Né? Então, o morador da Zona Oeste, que já trabalha, a maioria trabalha no centro, Zona Sul, Barra da Tijuca, quando chega no final de semana, ele está cansadíssimo. Ele não quer voltar para a Zona Sul para assistir teatro, porque ele já passou a semana lá trabalhando. Então, fica muito cansado. Né? E se for para ele sair de casa, tem que ser algo muito interessante para ele. Exatamente. Interessante para ele. Interessante, perto de casa. O cara não vai querer ir para a Zona Sul para assistir uma peça de teatro e tal. Enfim, eu acho que tem essas coisas todas. E acho que a gente sofre muito, amigo, porque eu estava conversando com o Baião, falei assim, cara, uma cidade da Baixada, o cara tem ali o prefeito do lado dele. Só que eu, que moro em Santa Cruz, né, você na Zona Norte, a gente disputa o mesmo edital que o Miguel Falabella, que a Fernanda Montenegro. A gente está disputando o edital com os grandes projetos, né, que vão estar em cartaz nos shoppings, né, nos teatros da Zona Sul. Sim, com certeza. E aí que está a grande questão, porque, por exemplo, e eu volto a falar, não é demérito de ninguém, mas não é a mesma batalha. Me desculpa, não é a mesma luta, porque assim, essa galera vai montar um espetáculo com 1 milhão. Eu não preciso de 1 milhão para montar um espetáculo. Você está entendendo? 1 milhão eu monto uns 50 espetáculos por aí e pagando. Então, assim, mas você desvaloriza o trabalho do ator porque ele tem que receber. Eu falei, gente, mas se eu posso alcançar um número maior de pessoas com um valor, por que eu vou fazer uma coisa que vai ficar 1 mês em cartaz, gastando uma fortuna, cobrando ingresso a R$300 e aquilo vai ficar 2 meses? Os nossos trabalhos da companhia, o Consumato Oeste existe até hoje. A gente montou ele em 2001. Em 2020, você fala assim, tem como eu te contratar para apresentar esse espetáculo amanhã? Ele vai ser apresentado. Então, assim, é um espetáculo que já se pagou. A gente montou esse espetáculo na época. De que forma? Com pedágio dos motoristas de táxi de Bom Sucesso, que era o que a gente fazia. E juntando um dinheiro outro de um festival que a gente ganhava prêmio em dinheiro.
E foi assim que a gente montou muito tempo os nossos espetáculos. O nosso primeiro patrocínio vem 10 anos depois de companhia, quando a gente ganha com o Genê Os Anjos Devem Morrer, através do edital. Não é um patrocínio através de Lei Rouanet. A gente nunca teve um patrocínio via Lei Rouanet. Porque a Lei Rouanet não chega, a lei de incentivo não vem pra gente. Ela não vai chegar. Porque quando tiver... O caminho está errado, sabe? Então, totalmente. Porque o problema da Lei Rouanet é que quem decide a verba é o empresário. E aí o empresário vai querer investir em quem? Quem ele entende que vai dar retorno para ele de mídia. Então, ele prefere investir 1 milhão no Falabella do que investir 50 mil, 10 reais no espetáculo do grupo de Santa Cruz. E aí, por exemplo, eu acho super digno e tal, assim, mas quando eu vejo lá alguns artistas falando assim, vamos lá... Cara, vou te dar um exemplo, na época que teve os fechamentos dos teatros no Rio de Janeiro. Vou te dar um exemplo, a gente estava no Ziembinski, eu era coordenador lá do Ziembinski, ficamos 3 anos no Ziembinski, através de um edital. Quando a gente ganhou o edital, só fazendo uma observação, quando a gente ganhou o edital do Ziembinski, eu estava na reunião com a galera que tinha ganho lá dos outros teatros, aí eu falei assim, todo feliz, gente, em qual teatro que você tá? Eu tô no Ziembinski, a pessoa falou assim pra mim, boa sorte, tá? Boa sorte. Que lá tem uma cabeça de porco, tá? Enterrada. Acabou comigo, porque eu falei assim, gente... Imagina. E aí, eu lembro que a gente ficou 3 meses no Ziembinski com o teatro quase sem ninguém indo naquele teatro. A gente saiu do Ziembinski deixando público na porta, voltando para casa. Que ótimo. A gente começou a fazer o quê? Trazer a galera do Morro dos Macacos, gente do Salgueiro, para vir e vir para aquele teatro, e não só vir como público de formação de plateia, que tem pavor essa palavra, mas eles começaram a pagar, porque a gente começou a botar lá espetáculo de gente conhecida, de famoso e tal. Ó, o espetáculo não pode passar de 10 reais, 5 reais aqui. Porque essa galera tem que conseguir entrar pagando 5 reais e sentindo dentro, inserido no momento, porque eles já estavam com patrocínio. Então, assim, a gente começou a mudar essa cabeça. E eu lembro que no fechamento dos teatros, aí teve aquela campanha toda, vamos fazer, né, abraçar os teatros, não sei o quê. Aí marcou-se para ir para os teatros. Todo mundo estava no Sérgio Porto, porque estava a Globo News, estava no seu quê. No Ziembinski tinha eu, 2 mendigos e um cachorro. Não veio ninguém para o Ziembinski abraçar o Ziembinski. Sabe por quê? Porque para que eu vou lá abraçar o Ziembinski? Para que eu vou lá para abraçar o Teatro de Marechal Hermes? Não vai. Não vai. Eu tive numa reunião lá no centro e falei com eles assim, vamos fazer uma reunião no Teatro Arthur Azevedo, lá em Campo Grande? Ninguém quis. Nada. Amigo. Não vai. Nada. Então, assim, é bonito fazer lá no Petra Gold, não sei aonde. Cara, mas assim, não é um reflexo de uma realidade. Me desculpe. Não é. Não é um reflexo. A gente está muito longe de realmente ter uma uníssono nisso. Quando o cara vai lá, consegue lá no governo, lá em Brasília, ele está falando de uma outra coisa que não é a mesma língua que a minha, entendeu? E aí, aí eu fico pensando assim, pô, será que eu tenho que ir lá, eu vou lá para fazer número, né? Porque quem acaba sendo a massa somos nós, para esse cara que quando ele ganhar lá, foi uma coisa que aconteceu, por exemplo, no edital da prefeitura do ano do Eduardo Paes. Gente, o Eduardo Paes estava lá fazendo um edital que todo mundo sabia que ele não ia pagar porque era final de governo, era eleitoreiro e tal. Quando o povo viu lá 300 mil, 500 mil, todo mundo a gente não se inscreveu. Todo mundo se inscreveu, Alexandre. Aí depois veio o povo falar de calote. Todo mundo sabia que ele não ia pagar a campanha do calote. Porra nenhuma, porque assim, se a classe fosse unida, ninguém se inscreveria naquele edital. Ninguém, Exatamente. Exatamente. Mas aí, se essa galera tivesse ganho 300 mil, 500 mil, ia ficar todo mundo quietinho. E acabou. Lógico. E morreu o assunto. E é isso. Então, assim, pode ser que eu esteja até sendo, né, falando, não estou indo contra a classe, nada disso. Estou dizendo o seguinte, não. Eu acho que as batalhas elas têm que ser justas. As batalhas têm que ser justas. É por isso que eu há muito tempo, eu assino embaixo tudo isso que você falou, porque a gente sabe disso porque a gente está do outro lado do túnel, né, amigo? Nós estamos do outro lado do túnel. Então a gente sabe como é essa realidade, a gente sabe o quanto é difícil se manter nessa profissão. A gente tem que dar aula, a gente tem que fazer um monte de coisas
né? Para não ter que se empregar numa loja de shopping vendendo roupa para poder fazer teatro. Então a gente inventa um monte de coisa. Aí a gente vai estudar, a gente vai fazer faculdade, a gente vira professor. Enfim, a gente faz um monte de coisas. Há muito tempo eu venho discutindo que a gente precisa não de edital, a gente precisa de política pública, né? E política pública que pense a cidade por região. Porque não adianta você lançar um edital e você colocar para disputar o Bambambam famosíssimo com um cara da Zona Oeste, da Zona Norte. Você não pode colocar essas pessoas disputando. Você tem que pegar a verba e pensar assim, olha, eu pelo menos penso assim, tenho essa verba e essa verba ela precisa contemplar toda a cidade. Essa verba não pode ficar somente nesses grupos, nessas cartas marcadas. Ela precisa ir para a Zona Oeste, ela precisa ir para a Zona Norte, entende? Se é do Estado, precisa chegar na Baixada, precisa chegar em outras cidades. Com certeza. Né? Eu costumo dizer assim, às vezes, por exemplo, o governo do Estado, a Secretaria de Cultura funciona como uma segunda secretaria do município do Rio, porque você não tem um equipamento de cultura do Estado no Estado mesmo. Uhum. Sim. Você não tem nada. Você não tem projeto. Né? Quase não tem esses projetos. Enfim, amigo, que papo gostoso, que papo bom. Acho que a gente se demora, se deixar, a gente vai para umas 3 lives aqui. Pô, com certeza. Não é? O Fernando está falando aí, perfeito. O Fernando sabe disso, porque lá em Campo Grande, os grupos tiveram que criar os seus próprios espaços, senão eles não teriam onde se apresentar. E aí eles trocam. Ele vai lá no Teatro do Mato, se apresenta lá, o pessoal vai no espaço dele, eles vão em outros espaços. Porque se não for assim, eles não fazem teatro. E ele descobriu um jeito dele lá de fazer teatro muito bacana, tá com um grupo dele lá, tem um projeto bacana, fazem no shopping, rodam, fazem um monte de lugar. Só para terminar, para você ver como essa coisa do preconceito, isso existe também, tá? Tem essa coisa, enfim, do preconceito. Vou te contar uma história muito louca, que foi o seguinte. Uma vez a gente foi eu tava com a minha galera lá no Senac de Irajá, né? E aí a gente foi convidado para assistir um espetáculo do Samir Murat. Ele estava fazendo um Arthur, se eu não me engano, sobre o Arthur e tal. E a gente foi, e assim, e o projeto lá da Caixa, eu tinha um conhecido meu, que foi um ator que tinha trabalhado comigo, ele conseguiu um ônibus para levar a galera. E aí, beleza, ele conseguiu esse ônibus e foi buscar. Estão ouvindo Estão ouvindo uns sons? Eu vi alguma coisa. 7 tiros. Tá vendo? Isso que eu estou falando, a gente vive numa realidade. Próximo da minha casa tá dando tiro agora. Enfim. E aí. O Fernando tá falando cartas de Arthur? Será que foi esse? Foi esse mesmo. E aí a gente foi, pegamos a galera, e foi muito engraçado, porque assim, era um ônibus, né? De linha. E eu peguei o povo que tava na rua. Tinha gente na rua que era do curso, que não era, que não sei. Peguei todo mundo, vamos pro teatro, gente, vamos pro teatro. Aí tinha uma senhorinha, mas eu nunca fui ao teatro. Não, vai assim mesmo, tá ótimo. Catei todo mundo. Ouve a história. Fomos lá no Caixa Cultural, no Nelson Rodrigues, eu acho. E aí, o que acontece? O pessoal assistiu o espetáculo. Aí, no final, eu fui falar, não vou falar a pessoa, com o debatedor, que era um crítico teatral, tá? E eu falei com ele assim, olha, no dia que você quiser, vai lá no Irajá para você ver um espetáculo nosso, um trabalho nosso e tal, né? E falando, se você puder um dia e tal. E peguei contato, né? Passei meu contato e tal. Beleza. Passou um tempo, a gente foi de novo convidado para um outro espetáculo, que acho que era do Samir também, para a gente assistir. Acabou o espetáculo, ele vai começar o debate. E dessa vez, dessa segunda vez, tinha mais gente ainda, porque tinha mais gente. E aí, essa pessoa começa a falar assim, não, gente, porque alguém fez a pergunta para ele assim, mas você vê todos os espetáculos? Aí ele, não sei, gente, a gente tenta, mas tem coisas que a gente não vai ver, né? Não sei o que e tal. Vai acabar a live, 21 segundos. Vai acabar a live. Ai, meu Deus. Aí uma vez, uma pessoa veio me convidar para ir num buraco. Rapidinho, gente, rapidinho. A gente pode acabar e voltar só pro Ribamar terminar de contar essa história que eu preciso saber? Só pra gente finalizar, eu prometo, a gente não vai... Beleza. Porque senão o Ribamar não vai conseguir